Muito bom dia, meu querido, minha querida, que o Senhor esteja te abençoando nesta manhã maravilhosa, que a graça do Senhor esteja entrando na tua vida, que a graça do Senhor esteja entrando na tua casa, mas que a graça do Senhor esteja alcançando o teu coração, esteja entrando na sua alma, para que você nesta manhã possa fazer uma retrospectiva de cada quarto da tua alma e deixá-lo bem limpo para que o Espírito Santo possa te abençoar a cada dia e que você possa estar em conexão direta com os céus. Amém? Meu querido, minha querida, nesta manhã quero compartilhar uma palavra com você. E eu estava meditando sobre o que iria compartilhar. E eu comecei a falar com o Espírito Santo. E ele me trouxe à minha memória algo que aconteceu na minha história. E neste momento eu quero compartilhar com você uma palavra de reflexão profunda, porque eu estava perguntando ao Senhor o que falaríamos nesta manhã, e o Senhor colocou no meu coração para falarmos sobre algo muito profundo, muito forte, muito poderoso. E você deve urgentemente fazer uma reflexão profunda da sua alma, da sua vida, da sua história, para que essa coisa que parece tão pequena, mas é imensa, não te leve para o inferno. A falta de perdão. Meu querido, eu quero trazer para você, nessa mensagem temática nesta manhã, ao seu coração, para juntos refletirmos: morto pela falta de perdão. Eu quero narrar para você uma das experiências que eu tive na minha área de libertação, quando o Espírito Santo me disse para falar sobre esse tema, para compartilhar com você esta manhã esta palavra. Ele me levou, meu querido, a se lembrar de um episódio que aconteceu na minha história, na minha vida ministerial, há mais de 20 anos atrás. E quando o Espírito nos relembra alguma coisa, é porque ele sabe que tem alguém precisando ser curado, tratado, restaurado, trabalhado nessa área. Eu fui convidado por umas irmãs de oração, aquelas cheias do Espírito Santo, para estar indo com elas a uma determinada casa. Nessa época eu era missionário, e essas mulheres disseram: irmão Marcelo, precisamos da sua ajuda na área de libertação, para nos ajudar na tarde, no dia tal, na casa da irmã tal. Eu falei: amém, vamos estar juntos. E ali oramos, jejuamos pelaquela reunião, como sempre fazemos na área da libertação. E lá fomos nós, naquele determinado dia, na casa daquela determinada pessoa. Aquela pessoa, meu querido, estava passando por uns transtornos emocionais, que eram uns transtornos espirituais, e ela já não dormia mais, os calmantes já não faziam mais efeito, os médicos já não tinham mais solução, e ela continuava a ter pesadelos constantes e perturbadores. Pessoas
meu querido, ensanguentadas, ela dizia que corria por toda a sua casa. Pessoas sem partes do corpo andavam dentro de casa de dia e de noite. E ela estava ficando totalmente descontrolada emocionalmente. Pessoas chamavam pelo seu nome de manhã, de tarde, de madrugada. E quando ela acordava, ela ia ver, não tinha absolutamente ninguém. Gritos, desesperos, pessoas ensanguentadas correndo sangue pela casa toda. O seu lar na noite, de fato e de verdade, meu querido, havia virado um inferno. Os contos, que são e eram muitos, pareciam um filme de terror. Chegamos naquela casa. Cantamos, 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 oramos. A presença veio, os anjos estavam ali, Deus estava ali, o Espírito Santo nos visitando de uma forma maravilhosa, miraculosa, quando de repente me passaram a oportunidade para fazer todo o processo de libertação. Imagine os irmãos juntos comigo que, no momento, meu querido, minha querida, que a oportunidade foi me dada, eu levo um susto, que eu acho que todos levariam, quando eu me animo para começar a trabalhar a libertação, que é algo que eu amo, e para ver aquela mulher livre desses encostos, desse mal na sua vida, a voz audível de Deus no meu interior soa aos meus ouvidos e diz o seguinte: não ore por ela, porque eu não vou ouvir a sua oração. Logicamente que eu levei um susto. Também você levaria. E eu disse: não, isso não pode ser Deus, isso é a minha carne. E Deus dizia: não, não, não é a sua carne, sou eu mesmo. E eu não queria acreditar naquilo que eu estava ouvindo. E ali naquele momento, eu disse: opa, peraí, não, Senhor, não pode ser o Senhor. E ele disse: sou eu mesmo, Marcelo. Eu ando por princípio, eu criei os princípios, eu não trabalho sem princípio. E eu disse: opa, sinal vermelho. E eu virei para aquelas irmãs e disse: olha, eu não posso orar por essa mulher. E todas olharam para mim apavorada, conheciam a minha índole, elas sabiam do que nós fomos ali fazer, e todas olharam uma para outra sem entender, se perguntando: que loucura é essa? Talvez elas pensaram: opa, demônio que está na mulher entrou em Marcelo. Ele está possuído. E eu, brigando no meu interior, disse: Deus, como assim? Como que o Senhor não vai ouvir? Como que eu não posso orar por essa mulher? Como que o Senhor pode negar de abençoá-la? Não, Senhor, isso não está certo. Eu brigando no meu interior. E o Senhor me disse: não sou eu que estou negando abençoá-la, Marcelo. É ela que está me impedindo de abençoá-la. É totalmente diferente. Não sou eu que não quero ouvir a oração dela, Marcelo. É ela que está bloqueando para que eu não ouça a oração dela. E eu apenas quis dizer para você que se você orar, você vai orar em vão, porque a oração não vai subir, não vai ser ouvida no céu. E eu voltei-me para dentro de mim, perguntei para Deus por que era aquilo. Deus me respondeu e mandou eu lhe fazer algumas perguntas. E Deus disse: pergunta a ela se ela conhece fulana de tal. E quando perguntei, ela disse: sim, muitos anos. Pergunta para ela quem era fulano. Ai, aquele não prestava. Meu Deus!
Agora diga para ela o que eu quero que você diga. Eu amo tanto a vida dela que eu trouxe você aqui, Marcelo, para dizer para ela o que ninguém tem coragem de dizer. Diga para ela que ela precisa perdoar fulano e beltrano. Se ela não perdoar, eu não posso perdoá-la. Meu Deus. A sala ficou em silêncio. As mulheres olhavam uma para a cara da outra, abaixaram a cabeça. Até porque eram quase todas idosas e aquela mulher que estava ouvindo isso era idosa. E ela não gostou e murmurou e reclamou. E eu falei assim, olha, sinto muito. Se a senhora não perdoar, eu não vou orar. Meu querido, olha o que diz a Bíblia Sagrada no capítulo 6, versículo 14 e 15 de Mateus. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as vossas ofensas, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Meu querido, naquele momento eu entrei em parafuso, eu fiquei perturbado, eu fiquei inquieto, eu fiquei desesperado, eu fiquei questionando com Deus o porquê que ele não ouviria a oração daquela mulher. Aí Deus falou para mim, abre a Bíblia. E quando eu abri a Bíblia foi aberta em Jeremias capítulo 14, versículo 10 a 16. Assim diz o Senhor acerca deste povo, pois que tanto gostaram de andar errantes e não detiveram os seus pés. Por isso o Senhor não os aceita, mas agora lembrará da iniquidade deles e visitará os seus pecados. Disse-me ainda o Senhor, não rogues por esses ou por este povo para o seu bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. E quando oferecerem holocaustos e oblações, não me agradarei deles. Antes, eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. E o povo a quem eles profetizaram será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada. E não haverá quem os sepulte a eles, às suas mulheres, aos seus filhos, às suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Deus estava falando a respeito de Jerusalém, e aqui quando Deus me trouxe essa palavra, disse no verso 11, não rogues por este povo. Deus falou, não rogues por esta mulher, eu estou te dando fundamento bíblico, porque ela está toda errada diante do meu altar, e ela não quer o conserto, e enquanto ela não quiser o conserto, ela não pode ser consertada. Isaías 59, versículo de número 1 e 2 diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não os ouça. Quando eu, meu querido, li esse texto, o Senhor disse, Marcelo, o pecado dela está impedindo de eu ouvi-la. O pecado dela está impedindo de eu agir em favor dela. As iniquidades dela estão fazendo separação entre mim e ela. Por isso tantos fantasmas, por isso tantos demônios, por isso tantas coisas que ela está vendo, não dorme, está sem paz, está sem alegria, está perturbada, o remédio não dá jeito, nada dá jeito, os médicos não têm solução, porque o problema dela não é na alma, o problema dela não é no físico, o problema dela é na alma.
O problema dela não é com remédios, o remédio não está fazendo nada, o problema dela é na alma. O problema dela, meu filho, não está no físico, o problema dela está no espiritual. E se você não fizer ela quebrar o direito, a legalidade, o inimigo vai continuar perturbando-a. E ali naquele momento, o Senhor me mandou bruscamente perguntá-la sobre essas questões da qual, meu querido, eu fui perguntando e fui dizendo, e o povo foi ficando desesperado, apavorado, e ali naquele momento eu entendi uma coisa: quem fecha o coração para o próximo, vê o coração de Deus se fechar para si mesmo, quando o quesito é perdão. Meu querido, quem não perdoa, fica sem perdão. Quem não dá, quem não libera a libertação daquela pessoa que lhe ofendeu, ela fica amarrada dentro das próprias cadeias que ela desejava prender aquela pessoa. Por isso, meu querido, urgentemente aquela mulher precisava perdoar para o seu próprio bem. A oração do Pai Nosso que lemos diz: olha, se você não perdoar aquele que te ofendeu, o teu Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. E eu falei: Senhor, tenha misericórdia. E eu rogava a Deus pedindo misericórdia. Eu rogava a Deus pedindo perdão por ela. E o Senhor dizia: não, não, não. Não é você que tem que pedir perdão, não é você que tem que confessar, não é você que tem que liberar, é o coração dela, é a boca dela. E ali aquela mulher estava indo para o inferno sem esperança de ver Deus. João capítulo 20 e 23 diz que aqueles a quem perdoardes os seus pecados ser-lhe-ão perdoados, e aqueles a quem você retiver os seus pecados ficarão retidos. Meu querido, entenda uma coisa: quando você prende alguém no mundo do espírito, você está preso junto com ele. Meu querido, há muitas pessoas que já estão no inferno por causa da falta de perdão. Esse não é seu lugar. Há muitas pessoas que já morreram, sofreram aqui, estão no inferno por causa da falta de perdão. Foram mortos pela falta de perdão. Foram mortos porque não queriam perdoar. E eu fiquei, meu querido, num aperto, porque eu estava naquela situação. As mulheres não vão entender nada, mas aquela mulher sabia do que eu estava falando. E Deus havia me levado ali para confrontá-la para o seu próprio bem, para a sua própria cura, para a sua própria libertação. E ali, num momento muito dramático, o Senhor disse para mim: pergunte para ela se ela quer perdoar fulano e pergunte para ela se ela quer perdoar Beltrano. E diga para ela que todos esses demônios, que todas essas perturbações, que todo esse mal não vão sair da casa e da vida dela enquanto ela não perdoar. Porque demônios, perturbações, pesadelos agem por meio de legalidade. E ali naquele momento, meu querido, eu levei ela a todo esse entendimento bíblico. E depois que eu levei ela a entender todas as questões, eu falei: irmã, eu quero orar pela senhora. Mas Deus mandou eu lhe perguntar: você perdoa essas pessoas? Ela olhou para minha cara. O seu semblante desfigurou. Com muito ódio no coração, ela virou para mim e disse: eu vou para o inferno, mas eu não perdoo essas pessoas. E quando eu ouvi aquela palavra, o meu coração parece que parou, parece que gelou.
E eu queria invocar ao Senhor a misericórdia. O Senhor disse: não ore. E ali eu disse: é melhor obedecer a Deus do que aos homens. E eu falei: então, irmã, sinto muito, eu não vou orar pela senhora. E eu falei: olha, as irmãs, olha, vocês orem, pedindo ao Senhor misericórdia, para o Senhor ter muita misericórdia, porque Lamentações 3:22 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, para que o Senhor tenha misericórdia e ainda dê uma chance a essa irmã. E ela estava acometida de várias enfermidades que eram tudo psicossomáticas, tudo criadas por causa desse mal. E ali eu vi alguém morrendo pela falta de perdão. Não me pergunte o final, porque eu não sou juiz, não sei o que aconteceu. Mas eu sei que no mundo dos homens, ela morreu com muitas dores, ela morreu cheia de doenças, de enfermidades, ela morreu cheia de fantasmas. Por quê? Porque a falta de perdão mata uma pessoa viva e continua matando depois de morta. Não deixe que o ódio, o ressentimento, a mágoa repouse no seu interior. Eu te falei agora a respeito de alguém que foi morto pela falta de perdão. Que isso não aconteça com você. Confesse, libere, porque quando você libera aquela pessoa que te ofendeu, você fica livre em todas as amarras da sua vida. Quando você libera perdão àquela pessoa que te magoou, que te botou no fundo do poço, você não está libertando ela, você está libertando o seu interior primeiro. Você está salvando a você primeiro. Você está quebrando as cadeias que estão te amarrando, as prisões que estão te amarrando. Meu querido, o ódio, o ressentimento é raiz de amargura que corrói como câncer, diz capítulo 12, 15, lá de Hebreus: não guardeis em vosso coração nenhuma raiz de amargura, 14, 15. Meu querido, que ela vai destruindo como um câncer e vai matando as pessoas. Cientificamente é provado isso. Então, meu querido, arranque nesta manhã, arranque, minha querida, nesta manhã, toda a raiz de amargura do teu coração, porque você não veio para ser depósito de Satanás, você não veio para ser depósito do mal, você é templo do Espírito Santo. Então que nesta manhã você não retenha mais o perdão a essa pessoa que te magoou, que te entristeceu, que te feriu, que te traiu. Solte ela de dentro de você, porque senão você vai ficar amarrado sempre, amarrada sempre, doente sempre. Meu querido, existe centenas de doenças psicossomáticas que são criadas por causa de ódio, de rancor, de ira, de raiva. Solte tudo isso do teu coração e tenha paz consigo, tenha paz na sua alma. Se você quer fazer isso, eu quero que você aí do outro lado repita as mesmas orações que eu vou fazer agora. Ore comigo. Senhor Jesus, nesta manhã eu ouvi a tua palavra e eu entendi, Deus, primeiramente, na oração do Pai Nosso, que se eu não perdoar o meu irmão, o Senhor não poderá perdoar os meus pecados. Senhor, eu ouvi em Isaías 59 que a tua mão não está encolhida para criar milagres, maravilhas, e nem os teus ouvidos tapados para me ouvir. Mas os meus pecados escondidos na minha alma, os meus ressentimentos, Deus, a minha ira, Deus, a falta de perdão, impede o Senhor de ouvir a minha oração. Senhor Jesus, nesta manhã, eu entendi também, em João 20, 23, que quando eu retenho o perdão de alguém, eu estou prendendo não só a alma dele, mas a minha. Mas nesta manhã,
eu não vou deixar mais o diabo agir na minha história. Senhor, se eu tenho algumas doenças psicossomáticas geradas por esses sentimentos ruins dentro de mim, eu quero tirar esses sentimentos ruins agora em nome de Jesus. Eu ordeno que todos eles saiam da minha vida agora. E eu agora, em nome de Jesus, na presença de Deus e do diabo, na presença dos anjos e dos demônios, eu libero perdão sobre a vida, diga o nome da pessoa. Se tem mais, diga todas elas. Repita, eu libero perdão sobre a vida dela. Em nome de Jesus, eu solto ela no mundo do espírito agora, porque eu não vou ficar presa na mão do diabo. Eu solto agora em nome de Jesus todas as pessoas que estavam presas no meu coração e na minha alma, para que elas sejam curadas, salvas, libertas e perdoadas. E eu também, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você, Pai. Em nome de Jesus. Entra na história deste homem. Entra na história desta mulher. Derrama agora um pingo do teu sangue, lavando o seu coração, a sua alma, trazendo libertação. Quebre as cadeias. Senhor, nós matamos toda raiz de amargura e declaramos que nada e nem ninguém vai impedir que esse homem e esta mulher seja curado, seja sarado. Em nome de Jesus de Nazaré, declaramos vida, vida nova, vida com abundância. Que ela seja livre, que ele seja livre, porque está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu querido, minha querida, se você, só se você, eu disse só se você, foi muito abençoado, dê um clique de joinha no canal para ajudar o canal a crescer e ajudar a evangelizarmos mais pessoas, que quando você clica um joinha lá na mão do ok, você está ajudando o YouTube mandar todo mundo que procura sobre essas coisas para aquele canal. Então eu quero te compartilhar com você isso. Vamos juntos evangelizar o mundo. Se você foi abençoado, envie pelo menos para 5 pessoas. Se tem mais, envie para mais. Se você acha que muitos seus amigos vão ser abençoados, muitas das suas amigas vão ser abençoadas, liberta, curada, seja canal de Deus. Pega essa palavra para você, pregue, faça uso, faça o que você quiser. Mas vamos glorificar ao Senhor. Que você, pelo menos na sua oração, lembre o meu nome para Deus, que eu já falei aí, né? Abençoe a minha família. E isso já me basta. Que Deus te abençoe e tenha um maravilhoso dia, em nome de Jesus de Nazaré, e que você guarde essa história na tua alma, para que você e nem ninguém ao seu redor seja morto pela falta de perdão. O perdão liberta, o perdão cura, o perdão salva, mas a falta de perdão leva a alma para o inferno. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia, uma ótima quarta-feira, em nome de Jesus.